Fala, estudante, bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estamos no terceiro vídeo da série sobre movimento uniformemente variado. Estamos aqui então para resolver os exercícios, né? Um vídeo só de resolução de exercícios e aplicações gerais. Bora lá então para o vídeo, galera, logo após a vinheta. Então é isso aí, ó. Vamos resumir basicamente o que foi visto nos dois primeiros vídeos. Nós aprendemos a equação horária da velocidade, os gráficos, né? Fizemos as análises das propriedades gráficas, depois espaço, velocidade em função do espaço, que seria a equação de Torricelli, e a propriedade da velocidade média no move, que é a média das velocidades. Quando a gente descreve um movimento, descrever um movimento significa você dizer onde ele está, com que velocidade ele se move e com que aceleração eventualmente ele se move. E para isso a gente usa as grandezas cinemáticas: espaço, velocidade, aceleração e tempo. Logo, você vai perceber que cada uma das equações do move, ela está faltando uma dessas grandezas. Por exemplo, na equação da velocidade, não tem espaço. Na equação do espaço, não tem velocidade. Na equação de Torricelli, não tem tempo. E na equação da velocidade média, não tem a aceleração. Uma das reclamações que eu mais escuto dos estudantes é que ele sabe as equações, mas não sabe quando que ela tem que ser usada. Claro que isso envolve um conhecimento da teoria, a parte teórica é importante que esteja bem fundamentada, né? Mas a própria equação aqui, ela me dá uma dica de quando que ela vai ser usada. Veja, quando que eu uso a primeira? Quando eu não tenho espaço. Quando eu uso a segunda? Quando eu não tenho a velocidade. A terceira, quando eu não tenho tempo. E a quarta, quando eu não tenho aceleração. Claro, né? Quando você não tem, e não é exatamente isso que o exercício está te pedindo. Porque se ele te pede uma velocidade, é lógico que você vai ter que encontrar uma equação que tenha velocidade para você isolar. Vamos ver como é que funciona isso, ó. Vamos pegar o primeiro exercício que eu preparei aqui para a gente poder fazer as aplicações disso. Um automóvel avançando a velocidade de 36 quilômetros por hora ou 10 metros por segundo, sofre uma colisão frontal contra um muro de concreto. Observa-se que o carro para completamente após amassar meio metro de sua parte frontal. A desaceleração do carro durante a colisão em metros por segundo ao quadrado é... O que eu tenho de dados, então? Ele estava inicialmente a 10 metros por segundo. Ele vai parar completamente, ele vai percorrer uma distância de meio metro para parar, e eu quero saber o valor da aceleração. Porque ele vai amassando, né? E nesse amassado ele vai perdendo velocidade até parar. Vai amassar meio metro, ele percorre meio metro até que ele consiga de fato parar. Note então que eu tenho esses dados. Qual das equações da cinemática para o move é mais conveniente de ser usado? Eu quero achar a velocidade, eu quero achar a aceleração. Então, a última equação já não me serve, porque ela não tem aceleração. Tem que ser uma das três primeiras. A primeira dá certo? Eu tenho a velocidade final? Tenho. Tenho a velocidade inicial? Tenho também. A aceleração é o que eu quero. Eu tenho tempo de movimento? Não, ele não me fornece. E se eu não tenho o tempo, isso já me remete aqui, ó, à equação de Torricelli. É ela que eu vou usar, é ela que é mais conveniente para resolver o meu problema. Então, ó, equação de Torricelli, V é V0 ao quadrado mais 2A delta S, e é só substituir, ó. 0 aqui, 10, 2A, e o delta S é 0,5. 0 ao quadrado dá 0, 10 ao quadrado dá 100, 2 vezes meio dá 1, 1A. Portanto, a aceleração vai ser de menos 100. Obviamente que nós não vamos achar um valor negativo aqui nas alternativas, porque ele já está falando que é uma desaceleração, já subentende, né? Resposta, então,
Alternativa C. Legal? Qualquer dúvida, não se esqueça aí, ó, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. O próximo que eu separei aqui é um exercício da UDESC que fala o seguinte: um caminhão-tanque desloca-se numa estrada reta com velocidade constante de 72 quilômetros por hora. Eu já vou transformar isso, divide por 3,6, e essa velocidade é de 20 metros por segundo. Devido a um vazamento, o caminhão perde água à razão de uma gota por segundo. O motorista, vendo um obstáculo, freia o caminhão uniformemente até parar. As manchas de água deixadas na estrada estão representadas na figura a seguir. Note que ele estava a 20 metros por segundo, ó, e de uma gota até outra eu tenho um segundo. Ó, aqui eu tenho um segundo, ó, ele percorreu 20 metros, aqui ele continua percorrendo 20 metros, quer dizer, ele está aqui nesse trecho, nesse primeiro trecho aqui, ele ainda não começou a frear. Ele ainda está executando um movimento uniforme, porque a cada segundo ele continua andando 20 metros. A partir daqui, veja, ele começa a percorrer cada vez menores distâncias, porque se ele está freando, a velocidade vai diminuindo e ele vai percorrendo cada vez menores distâncias. Então, nesse trecho aqui, ó, é que eu vou ter um movimento uniformemente variado. É aqui que eu tenho move. O que eu tenho de dados? Você pode optar por fazer esse exercício de duas maneiras. Primeiro, ó, eu começo a contagem aqui, e vai ser 0 segundo. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer que ele demorou 5 segundos para parar completamente. E se eu optar por fazer pelo tempo, o que eu tenho de dados? Uma velocidade inicial de 20, uma velocidade final de 0 e um tempo de frenagem de 5 segundos. E eu quero saber a desaceleração. Do jeito que está aqui, ó, eu não tenho o espaço, eu não tenho o deslocamento. Professor, mas você tem aqui embaixo. Tudo bem, mas do jeito que está aqui, eu posso optar por fazer pela equação da velocidade. Ó. E assim eu tenho a velocidade final 0, a inicial, que é 20, a aceleração é o que eu quero e o tempo é 5 segundos. Passo 20 para o outro lado, ó, menos 20 igual a vezes 5. E o 5 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, menos 20 dividido por 5 dá menos 4. Tá aí. Resposta 4, porque ele já está falando, assim como no exercício anterior, que é uma desaceleração. Professor, mas para que ele deu esse espaço? Caso você opte por utilizar os espaços, veja quanto que ele andou no total aqui, ó. Ele andou 18 no primeiro, 14, 10, 6 e 2. Vamos somar tudo. 2 mais 6 dá 8 mais 10, 18, 18 mais 18 dá 36, 36 mais 14 vai dar 50 metros. Quer dizer que ele percorreu 50 metros até parar. Isso significa que você tem uma outra opção para fazer o mesmo exercício. Você tem uma velocidade inicial de 20, você tem uma velocidade final de 0 e você tem um deslocamento de 50 metros. E assim seria possível encontrar a aceleração utilizando também a equação de Torricelli. Ó. Veja que um mesmo problema pode ser resolvido por outras equações, né? Por outra maneira. Eu acredito que a da velocidade é mais simples, né? Mas está aqui, ó, você tem a opção de usar a equação de Torricelli também. Ó. Aceleração é o que eu quero e aqui 50. Olha só, 0 ao quadrado dá 0, 20 ao quadrado dá 400, 2 vezes 50 dá 100. Passo 400 para o outro lado, menos 400 é igual a 100 vezes A. E está aí, ó, corto os zeros aqui, e eu tenho uma aceleração de menos 4, ou seja, uma desaceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, dando aí a letra A. Qualquer uma das duas maneiras está correta. Legal?
Vamos lá para o nosso terceiro exercício. Ele fala assim: um motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 quilogramas e trafegava em linha reta com velocidade constante de 72 quilômetros por hora. Vamos anotar isso. Eu tenho uma velocidade inicial de 72 quilômetros por hora e eu já vou transformar isso para 20 metros por segundo, basta dividir por 3,6. Quando avistou uma carreta atravessando na pista, transcorreu 1 segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios, ou seja, em 1 segundo ele não freou para iniciar a frenagem. Com desaceleração constante, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se é uma desaceleração, vou colocar aqui, ó, menos 10. Maravilha. Sabendo-se que o automóvel parou, se ele parou, não colidiu com a carreta, pode-se afirmar que o intervalo de tempo transcorrido desde o instante em que o motorista avistou a carreta até o instante em que o automóvel parou é em segundos. Então ele vai parar, a velocidade final é zero, ele quer saber o tempo que ele leva. Então, né, desde a hora que ele avistou, né, até a hora que ele para completamente. Muito bem. Ele avista a carreta, 1 segundo ele nem começa a frear, porque ele fala que transcorreu 1 segundo, ó. Está destacado aqui no texto. Então eu vou calcular com esses dados que ele me deu o tempo de frenagem. Certo? Vou deixar assim, ó, TF, tempo de frenagem. Qual é a equação mais conveniente? Se eu não tenho o espaço, é a equação da velocidade. Então eu tenho aqui 0 igual a 20 menos 10 vezes TF, o tempo de frenagem, o tempo que ele levou freando. Passa para cá, 10 TF igual a 20. Trocou o sinal, né? Corta o zero do lado esquerdo com o zero do lado direito. E nós temos um tempo de frenagem igual a 2 segundos. Cuidado, meu povo, que aí o cara vai lá e assinala a letra E aqui. Não é a letra E. Esse é o tempo que ele levou só freando, mas ele avistou a carreta e antes de iniciar a frenagem, ele ainda andou 1 segundo. Quer dizer, então, que o tempo total que o exercício está me pedindo aqui é 1 segundo anterior mais o tempo de frenagem, que é 2 segundos. Ou seja, eu vou ter um tempo total de 3 segundos. Essa é a resposta correta. Legal? Ficamos então com a alternativa C. Legal? Lembrando, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. E eu separei ainda mais 2 exercícios para a gente poder fazer aqui. Finalizar então a nossa aula de resolução de exercícios. Ele fala assim: um móvel saindo do repouso. Então, olha só, essa informação é importante, significa que a velocidade inicial é zero. Mantém uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, indo no mesmo sentido de outro, que se move com velocidade constante de 6 metros por segundo. Sabendo que este se encontra a 16 metros do primeiro no instante da partida, podemos concluir que o encontro dos móveis se dá após, quer saber o tempo de encontro. É aquela nossa receita, né? Como que você resolve exercícios de encontro de dois móveis? Equação horária do primeiro, equação horária do segundo, e vou igualar os espaços. Vamos esquematizar o que ele está afirmando aí, ó, no enunciado para nós. Eu tenho o primeiro móvel, chamar aqui de móvel 1, saindo do repouso. Então, eu tenho aqui uma velocidade inicial do primeiro igual a zero, e ele vai manter uma aceleração constante
de 2 metros por segundo ao quadrado. Indo no mesmo sentido que outro, que se move com velocidade constante. Vamos chamar aqui de móvel 2. Velocidade do segundo móvel, ó, 6 metros por segundo. E ele está a 16 metros do primeiro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar que o móvel 1 está no marco 0 e que o móvel 2 está no marco 16. Deixa eu só tirar isso daqui um pouquinho mais para baixo. E aí, olha só, vou falar que o 1 está no marco 0 e que o 2 está no marco 16. É assim. Aqui eu tenho, então, o espaço em metros. Maravilha, vamos então montar a função horária do primeiro e do segundo. O primeiro está em movimento uniformemente variado. Então, equação do sorvetão. V0 t t quadrado sobre 2. Vamos substituir, ó. A posição inicial é 0, eu adotei 0, né? Ele partiu do repouso, então isso aqui vai ser 0. Eu vou substituir aqui, a aceleração é 2, t ao quadrado sobre 2. Bom, 2 dividido por 2 vai dar 1, né? O S1 vai ser t quadrado. Aqui eu tenho, então, a primeira equação montada. Passa para o próximo. Ó. O próximo está em movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, equação dos espaços para o movimento uniforme, sorvete. A posição inicial do móvel 2, eu estou adotando que ele saiu da posição 16. Ó. Por que 0 e 16, professor? Na verdade, você pode escolher quaisquer posições cuja distância seja 16. É que o 0 facilita, né? Lei do mínimo esforço. Mais 6t. Aí, eu tenho a função horária do segundo móvel. E como eu quero que o móvel 1 alcance o móvel 2, que eles se encontrem, a posição do 1 vai ser igual à posição do 2. É isso que nós vamos fazer, igualar as equações. Ó. T2, t ao quadrado, né, perdão, é 16, mais 6t. Passa todo mundo que está do lado direito para o lado esquerdo aqui, ó. Vai ficar t quadrado menos 6t menos 16 igual a 0. E agora, vamos resolver essa equação de segundo grau. Fazer por Bhaskara, ó. P ao quadrado, B é menos 6, então fica 36 menos 4 vezes 1 vezes menos 16. Vamos deixar bonitinho aqui para organizar, né? Tá. P ao quadrado, então é menos 6 ao quadrado. Então, o delta vai ficar 36, menos com menos dá mais, 4 vezes 16 vai ficar 64. E eu tenho um delta igual a 100. Logo, a raiz quadrada de delta é 10. T é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b, menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 10, tudo isso dividido por 2. Daqui nós temos um t' e um t duas linhas. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 6 mais 10 dá 16, dividido por 2, 8 segundos. Mais 6 menos 10 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Embora menos 2 seja uma raiz da equação, ela não me convém, porque não existe um tempo que seja negativo. Minha resposta, o instante do encontro, teria que ser, então, 8 segundos. Olha lá, ficamos com a alternativa C. Legal? Novamente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários para a gente poder responder. E para a gente finalizar,
Acho que é o último, deixa eu ver. É o último. Fala assim: a posição x de um móvel, em função do tempo, é representada pela parábola no gráfico a seguir. Durante todo o movimento, o móvel estava sob uma aceleração constante de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. E ele pede a posição inicial do móvel, essa posição aqui. Vamos lembrar, no vértice da parábola, a gente sabe que a velocidade é zero. Em que momento acontece isso? Se ele está me dando que a parábola cruzou aqui, ó, no 3 e no 5, esse instante aqui é exatamente o meio entre 3 e 5. Tira uma média, né? 3 mais 5 dá 8, dividido por 2, 4. Aqui, ó. Quer dizer que em t igual a 4 segundos, eu tenho uma velocidade igual a zero. É isso que eu vou usar aqui. Bom, eu sei que a aceleração é 2. Vamos ver o que dá para a gente mexer aqui, ó. Equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Eu sei que a velocidade final aqui nesse intervalo é zero. A inicial eu quero descobrir. A aceleração é 2. E eu sei que o tempo ali é de 4 segundos. Então, olha só, a velocidade inicial é menos 8, né? Ficaria assim, zero igual a V0 mais 8, né? Passo o 8 para o outro lado, menos 8. Muito bem. Se eu tenho agora essa velocidade inicial, eu consigo achar o espaço inicial utilizando a equação horária dos espaços ou... não, vai ter que ser a equação horária dos espaços. Por exemplo, se eu escolher o instante 3, nesse momento eu sei que ele está passando pela origem dos espaços. Então, usa aqui a equação horária dos espaços para o move, que é a que deu origem a esse gráfico. E aqui, então, a gente substitui. Ó. A posição final eu vou considerar no instante 3, então é zero. A posição inicial é o que eu quero. A velocidade inicial é a que eu acabei de determinar, é menos 8. Opa! E o t é no t igual a 3. A aceleração o exercício me fornece é 2. 2, 3 ao quadrado, isso, sobre 2. E tá lá, ó, 2 com 2 vai cortar. E nós temos aqui S0, 3 vezes 8, 24. Então, menos 24, aqui 3 ao quadrado, 9. Menos 24, mais 9. Passar aqui, ó. Já vou isolar o S0. Menos 24, mais 9 dá menos 15. Passando para o outro lado, 15 metros. Portanto, ficamos aí com a alternativa C. Legal? Novamente, qualquer dúvida, comente aí, deixe aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Então, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, curta aí o vídeo, ative aí a notificação dos sininhos para que sempre que eu postar um vídeo novo, você seja aí avisado pelo YouTube em primeira mão. Se você ainda não me segue lá no Instagram, né, é Fisicamente Preparado, mesmo nome do canal, e é isso aí, eu sempre vou estar postando lá algumas dicas, né, sobre curiosidades de física, coisas que caem no Enem. Espero vocês lá, porque lá a gente pode manter um contato mais próximo.